Agora nós vamos iniciar o nosso culto, dando boas-vindas a todos quantos se encontram conosco nesta noite. Certamente alguns irmãos ainda vão chegar, mas nós estamos aqui felizes na oportunidade de podermos prestar esse culto ao Senhor. Pedimos aos irmãos que tiverem o seu celular ligado, por favor, desligue ou coloque no silencioso para depois do culto você responder. E se você está com criança, segura a sua criancinha aí, porque agora nós vamos começar o nosso culto, tá certo? E o nosso abraço fraternal e a nossa alegria por cada um que aqui está nesta noite. Vamos iniciar o nosso culto com a chamada de adoração. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa Amém. Noite. Graças a Deus de estarmos aqui todos reunidos num só propósito. De estarmos o quê? Adorando o nome do nosso Senhor Jesus, aquele que nos salvou, aquele que é o único digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, aquele que não rejeita nenhuma oração. Por isso nós temos autoridade, nós temos ousadia de estarmos na sua santa presença e dizermos a Ele: Senhor, nos acode, Pai. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, vamos ficar de pé. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de ver.
muito louvor, com 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 muito louvor. Muito louvor. Amém. Amém, irmãos? Louvor bonito, né? Que música linda, não é? Nós vamos abrir a Bíblia no Salmo 46, que é um salmo muito conhecido, mas que eu gosto de vez em quando ler para a igreja, porque fala sobre a fé perfeita no Senhor. O Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? É uma leitura bíblica muito importante que mostra que Deus está conosco. Apesar do que nós somos, Deus está conosco. Nós vamos orar. Eu vou convidar então as crianças, que quem vai trabalhar com as crianças hoje é a Juliana. Então vamos convidar as criancinhas que venham para cá. São poucas, né? Tem algumas crianças encomendadas aí, mas vai demorar um pouquinho a chegar por aqui, né? Tem uns aí que já chegaram, mas é muito bom nós estarmos juntos aqui com essas criancinhas que vão lá para o seu culto infantil, tá bom? E o pequenininho vai depois, ele vai tocar lá, né? Ele é quem vai dirigir os corinhos lá, né? Pois tá bom. Vamos então fechar os nossos olhos e orar ao Senhor, pedindo a bênção para a continuação deste culto. Ó Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos na tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Estamos aqui porque nós precisamos de ti. E com os nossos irmãos unidos, prestarmos cultos de louvor e adoração ao teu nome na pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos felizes, ó Pai, porque pertencemos a esta família que é tua, instalada por ti mesmo aqui na face da terra, com as nossas fraquezas e limitações, mas no desejo ardente de sermos melhores servos teus, para sempre levar avante a grande missão que o teu Filho deixou para nós, de proclamar a tua palavra e de levantar o mais alto possível o pendão real do Evangelho. Toma conta de todos nós aqui, que este culto, na sua simplicidade, possa atingir os corações. Quem está aqui passando por um momento de dificuldade, um momento de tristeza, possa se alegrar na tua presença. Aqueles que estão certamente com alguma dúvida sobre algumas situações da sua vida que precisam ser resolvidas, que, ó Deus, neste momento tenham a paz que vem
de Ti para os seus corações. Aqueles que estão com problemas de desemprego, problemas outros quaisquer, com necessidades pessoais e até básicas, que Tu possas, ó Deus, nos usar para abençoar esses irmãos. Pedimos a Tua graça sobre nós e pedimos que Tu abençoes essas crianças que vão lá para a sua salinha com a irmã Juliana, que elas possam, ó Deus, aprender um pouco mais de Ti, para que cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. É a oração que nós fazemos na alegria do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém? Amém. Deus Amém. seja louvado. Podem ir lá as crianças. Dando continuidade ainda ao nosso momento de louvor, o Senhor Jesus, Ele riscou a cédula que era a sentença que era contra nós. Ele morreu na cruz em nosso lugar. E hoje em dia nós temos acesso ao Santo dos Santos. Naquele tempo do Senhor Jesus existia um véu que separava o povo do sacerdote, né? Só ele podia entrar, e olhe lá. Mas agora o Senhor Jesus, lá na sua cruz, ele rompeu essa separação. Essa canção diz que o véu que separava, o que, irmãos? Já não separa mais. A luz que outrora, que antes era apagada, agora brilha e cada dia brilha mais, e Ele quer reluzir essa luz no rosto de cada um dos nossos irmãos, na vida de cada um de vocês, nas nossas vidas. Fique à vontade. Se você quiser ficar de pé, fique de pé. Louve de coração. Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava
cremos que há uma unção aqui, porque a glória do Senhor Jesus está sobre cada um dos irmãos. Amém? Graças a Deus. Eu queria que nesse momento que a gente cantasse esse cântico, você saísse do seu lugar e desse aí a mão para o seu irmão. Agora a gente pode, né, depois da pandemia, se estendesse a mão dos seus irmãos. Quem se incomodar, tem álcool ali, mas quem não quiser, sem problema. E você diz assim: é bom estar aqui em comunhão com os irmãos e que a gente possa adorar a Deus juntos aqui. Amém? Amém. Procura os visitantes aí, aperta na mão dele. Diga: seja bem-vindo, em nome de Jesus. Há uma unção aqui, irmãos, porque o Espírito do Senhor Jesus está aqui nesse lugar. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Há uma unção. Pode cantar de coração. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Mais uma vez, há uma unção, para a gente terminar. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Amém, irmãos?
Muito bem, irmãos, nós vamos, convidamos o meu amado irmão Marcelo, que vai ser o pregador hoje à noite. Mas antes, deixa eu apresentar a vocês o Sérgio, que é esposo da Heloísa. A Heloísa já veio aqui, é a quarta vez hoje, né? E ele é a primeira vez que ele vem, o seu esposo. Eles são de Santos, São Paulo, estão trabalhando. Ele trabalha aqui no PECEM, numa das empresas lá no PECEM, instalado no PECEM, e mora mais ou menos próximo, passou aí, viu a igreja e veio visitar. A Heloísa veio primeiro, agora trouxe o esposo, são crentes em Cristo, louvado seja Deus pela sua presença. Pode ficar em pé para a igreja conhecer? Melhor? Muito bem. A Heloísa já ficou, mas fica de novo, né? Tá bom. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos, tá, meu irmão? Muito bem. Temos também o Júlio e a Rejane, um casalzinho lá atrás. Fiquem em pé, por favor. Que bom recebê-los aqui. Não temos maiores informações, mas são servos de Deus. Eu vi vocês cantando tão animadamente. Que Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos, tá bom? Podem sentar e fiquem à vontade. Nós vamos ouvir a mensagem do Senhor através do nosso vice-presidente da igreja, né? Porque a igreja tem presidente, né? Pois bem, e ele é meu vice. Tem o segundo vice também, que é ali. Se o vice já não é, se o segundo vice, então não sei, né? Brincadeira à parte, é um prazer, Marcelo, estar com você aqui. Deus abençoe. Pois tá bom, vamos só então orar por esse momento espiritual. Ó Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és tão maravilhoso para nós. Nós somos tão frágeis, tão fracos, e tudo que nós podemos fazer, ó Deus, é nos refugiarmos em Ti, buscando em Ti a força, na convicção de que Tu és um Deus presente em nossa vida. Tu tens sido maravilhoso para conosco, e nós te agradecemos por estarmos na Tua casa com esses irmãos, e por este momento que nós vamos ouvir a Tua palavra, que Tu possas usar o irmão Marcelo, para que ele seja um instrumento vivo nas Tuas mãos, para proclamar as Tuas verdades aos nossos corações. Usa o Teu servo nesta noite e abençoa todos nós que aqui estamos, que possamos não apenas ouvir, mas assimilar e colocar em prática em nossas vidas tudo que vem de Ti, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Boa noite, igreja. Como nós já oramos, e a minha oração continua sendo essa, que a leitura da palavra, a exposição do texto, possa saltar das páginas da Bíblia e chegar à sua mente, ao seu coração. Não tanto naquilo que eu tenho a dizer, mas naquilo que eu tenho a expor, que são as Escrituras Sagradas. Então, isso me dá um conforto muito grande em poder falar para a igreja, porque a minha preocupação somente é ser fiel ao texto bíblico, é fazer com que, de fato, as palavras de Deus possam chegar aos nossos ouvidos. E à medida do que eu falo para vocês, não só vocês reflitam, mas eu também. Então, a minha oração é essa, que Deus fale aos nossos corações, porque a função do pregador, de expor a palavra, não lhe confere uma autoridade maior do que ninguém. Eu sou um membro de igreja tal qual você é. E eu convido você para abrir a Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 22. Nós vamos ler esse texto. E após a leitura, se você puder permanecer com sua Bíblia aberta, para nós fazermos a exposição do texto, você continue, porque é muito importante, porque à medida que a gente vai falando, vai lendo, relendo, o texto lido, conferido, vai ganhando proporção de verdades em nossos corações e fica mais fácil a assimilação e, obviamente, o emprego desse texto para situações reais, para a situação da vida.
Lucas capítulo 22, a partir do verso 39, nós vamos ler até o versículo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor, acredito que todos já abriram suas Bíblias e também está aqui na projeção. Diz assim: E saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza e disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Amém. Amém. Talvez espirituais mais difícil da igreja, o exercício dela, para que de fato a igreja possa se render, possa aderir, possa abraçar, talvez seja o tema ou a disciplina da oração. A oração, talvez, muito provavelmente, é a disciplina espiritual mais difícil de ser posta em prática. Porque parece que há em nós uma certa dificuldade que nós não conseguimos, por de fato, nos rendermos à oração. E hoje, nessa noite, eu gostaria de falar com os irmãos sobre esse tema, sobre a oração. O texto que eu li é um chamado à oração, uma exortação a uma vida de oração, para que, de fato, os crentes possam desenvolver essa disciplina espiritual, estar orando conforme a Bíblia nos ensina e até nos ordena. Porque os textos bíblicos são constantes em dizer ou em chamar o cristão à oração. Orem, 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 orem sem cessar. E nós devemos refletir sobre esse tema e fazer uma autoanálise e perguntarmos a nós mesmos como anda a nossa vida de oração. Qual a importância que eu dou à oração? Eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus em oração? Então isso deve ser, com certeza, uma disciplina principal do crente da igreja. Orar. Orar sempre, buscar a presença do Senhor através da oração. Eu estou falando da prática da oração. E duas perguntas nos vêm à mente. Uma delas talvez eu possa indagar, mas por que orar? Por que orar? E a segunda, para que orar? Por que orar e para que orar? A primeira pergunta, por que orar? Eu poderia encerrar a mensagem e dar um motivo muito contundente para que, de fato, o cristão caísse de joelho prostrado em oração. O primeiro motivo é porque o próprio Senhor Jesus Cristo mandou orar. O próprio Senhor Jesus Cristo orou. E o livro de Lucas é interessante, porque é o livro, com certeza, que mais menciona Jesus Cristo orando ou conclamando os seus discípulos à vida de oração. Então, esse motivo já era suficiente para enchermos dessa verdade e não questionarmos mais porque eu preciso orar. Nós deveríamos orar simplesmente
Porque Jesus orou e mandou que nós, enquanto seus discípulos, orassem. Esse é um chamado, é uma prerrogativa do cristão, daquele que entrega a vida ao Senhor Jesus Cristo, a ter uma vida de oração. Mas eu reconheço a dificuldade, eu faço parte, e aqui, por favor, não porque eu estou aqui no púlpito da igreja, mas de forma alguma, me colocando como exemplo, como modelo de um homem que ora. Pelo contrário, quando eu refletindo nessa palavra, eu sou surpreendido, eu me flagro, como a minha vida poderia ser mais insistente, mais exaustiva até, no exercício dessa disciplina chamada oração. A segunda pergunta, para que eu oro, eu gostaria de, com os irmãos, nós respondêssemos a partir da exposição do texto bíblico. O texto diz que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele, no versículo 39, se você tiver com a sua Bíblia aberta, disse que era costume do Senhor ir ao Monte das Oliveiras. Por várias vezes no seu ministério, Jesus Cristo se retirava ali no Monte das Oliveiras. E o versículo 22, dentro do seu contexto, só para os irmãos entenderem, Jesus Cristo agora rumava para o final do seu ministério. Era um momento de muito conflito, de muita luta pessoal do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. O momento agora que ele desce ao Monte das Oliveiras, ele não iria mais agora descer para exercer o seu ministério de pregação, de curas, de milagres, de expulsão de demônios, mas agora, a partir do capítulo 22, quando Jesus desce do Monte das Oliveiras, ele desce agora preso. Da onde não sairia dessa cadeia, ele iria agora para ser torturado, crucificado. Então era um momento de extrema dor, era um momento de extremo sofrimento, era um momento de estresse do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele agora estava ali angustiado, ele estava no Monte das Oliveiras orando, porque ele tinha consciência que a sua hora se aproximava. E mesmo em meio a essas dificuldades, a gente consegue enxergar aqui no texto, no versículo 39, dizendo que o Senhor estava no Monte das Oliveiras para orar. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à preocupação, o nosso Senhor se reserva e chama os seus discípulos a orar com ele. Então, meus amados irmãos, nós precisamos, para o exercício dessa disciplina espiritual, ter os nossos momentos de intimidade com Deus de forma mais reservada, onde a gente tire um tempo, tire um horário para estar ali diante do Senhor, buscando em oração. O próprio Senhor Jesus Cristo fazia isso. A Bíblia diz no versículo 39 que era de costume que o Senhor ia ao Monte das Oliveiras buscar o Pai Celestial em oração, apresentar diante de Deus as suas angústias, os seus anseios, as suas necessidades. Ora, se Jesus Cristo, que era o Filho do Deus Altíssimo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que vive para todo sempre, buscava a Deus nesse momento de dificuldade, de angústia, de dor, de sofrimento, quanto mais nós, simples mortais, devemos sim nos retirar, buscar ao Senhor, passar momento a sós com Ele. E é isso que o texto está dizendo. É isso que o Senhor Jesus fazia. Ele buscava ao Pai em oração e era costumeiro, como diz o versículo 39, buscar ao Senhor no Monte das Oliveiras. E ainda chamava os seus discípulos para combater o bom combate com Ele. Isso era o que o nosso Senhor Jesus Cristo fazia em momentos de tanta dificuldade, em momentos de tanto sofrimento e de tanta angústia. E nós devemos fazer isso nos nossos momentos de dificuldade também, buscar o nosso Senhor. Jesus Cristo também exorta, né, os seus discípulos a orarem junto com Ele. Né? Para que Ele diz? Olha o que Ele diz aí na continuação do versículo 39 e 40. Ele diz que, quando chegaram ao Monte das Oliveiras, Jesus disse aos seus discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação. Orem para que vocês não caiam em tentação. É interessante essa palavra. O Senhor Jesus exorta os seus discípulos a estar orando para que naquele momento de angústia e de dor não venham a vacilar. E ele diz para os discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação.
Orem para que vocês não cedam à vontade do inimigo. Orem para que vocês não cedam à sua própria vontade, e vontade esta que muitas vezes pode lhe afastar de Deus. Orem para que não caia. É uma exortação do Senhor a uma vida constante de oração, para que não venhamos a naufragar, para que não venhamos a nos perder na fé. O Senhor faz esse chamado, Ele chama você para a oração, Ele me chama para a oração, porque Ele sabe que o principal beneficiado dessa oração seremos nós, porque nós seremos fortalecidos juntamente com Ele. E o Senhor nos chama para orar, para não cairmos em tentação. Qual é a minha tentação? Qual é a sua tentação? Quais são as nossas tentações? Qual era a tentação do Senhor aqui nesse texto? Nós poderíamos interpretar aqui de várias maneiras. Seria a tentação do Senhor. O Senhor estaria sendo tentado ali para quê? Com medo da morte? Com medo do sofrimento que se avizinhava? Com medo da tortura? Se coloque no lugar do nosso Senhor agora, num momento de grande sofrimento, num momento que ele se sentiu ali praticamente abandonado, sem poder exercer o seu poder, mas ele abdicou desse seu poder e agora ele se entrega 100% enquanto homem para padecer na cruz, para padecer todas as dificuldades. Era um momento de grande estresse, de grande sofrimento, mas mesmo assim o nosso Senhor diz: olha, nesse momento, eu estou convocando vocês a orarem. E é interessante, pastor, a gente perceber o carinho, o cuidado do nosso Senhor, que mesmo no momento, porque o nosso Senhor estava consciente daquilo que ele iria enfrentar, ele ainda se preocupa com os outros, ele ainda se preocupa com seus discípulos. Ele diz para eles: orem para que vocês não caiam em tentação. E o crente, ele é tentado, o crente, ele é provado, e é tentado, e é provado e é tentado. É interessante isso. A palavra no Novo Testamento, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra para a tentação é a mesma, tanto no hebraico como no grego. Não faz diferença, mas teologicamente, para a gente compreender, os estudiosos da Bíblia, e pelo contexto, principalmente de Tiago, capítulo 1, nós podemos fazer uma distinção entre tentação e provação. Nós podemos fazer uma distinção entre tentação e provação. Qual a diferença dessas duas? A tentação e a provação estão na origem e no propósito. Origem e propósito. Qual o propósito da tentação? O propósito da tentação é nos afastarmos do caminho do Senhor. O propósito da tentação é nos afastar do caminho do Senhor. Esse é o propósito. E a origem? Onde é que está a origem da tentação? Nós somos tentados por Deus. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. A Bíblia fala isso. Deus não tenta ninguém porque Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Então, qual é a origem da tentação? Tiago vai dizer que a origem da tentação é aquilo que está nos nossos corações. Cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, que essa uma vez lhe seduz, lhe arrasta, e depois de gerada em seu coração, ela se transforma em pecado, e o pecado se transforma em morte. A provação não. A provação muitas vezes pode ser enviada por Deus. E qual o propósito da provação? A palavra para provação, para tentação, é interessante, é submeter algo a um teste, para ver se passa, para aferir o caráter. Esse é o propósito da oração. Muitas vezes nós somos provados por Deus, para que de fato seja testado o valor da nossa fé, e com isso a gente saia triunfante de situações das quais nós fomos submetidos, mas que nós possamos sair vitoriosos e glorificarmos o nome do Senhor. Esse é o objetivo da tentação e da provação. E assim aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi tentado, ele foi provado, para que de fato ele pudesse abrir mão do seu ministério e pudesse negar a cruz. Diante da cruz, diante do escândalo da cruz,
diante da morte de cruz, muitos teriam aberto mão dessa situação, teriam aberto mão desse propósito de morrer na cruz, porque era uma dor de fato dolorosa, como com certeza vocês já ouviram muitos pastores pregando sobre isso. Agora, interessante, continuando aqui com a exposição do texto bíblico. No versículo 41 e 42, a gente pode ver aí o teor da oração de Jesus. Se você tiver com sua Bíblia aberta, você pode continuar passando aí os olhos e lendo juntamente comigo. Jesus de joelho orava, diz o versículo 21, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Olha, é interessante isso. Em muitos manuscritos escritos da Bíblia mais recente, não traz essa passagem. Essa passagem ela foi ocultada em muitos manuscritos, mas manuscritos mais antigos traz essa passagem. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Quando nós passamos por esse texto bíblico, só lendo, às vezes a gente não reflete sobre ele, da importância para nós que esse texto tem, da importância teológica que esse texto tem. Um Senhor agora que, com certeza, para ser o nosso Deus, muitos talvez tiveram essa intenção de querer ocultar esse texto, porque diz assim, espera aí, mas o Filho de Deus, aquele que vai triunfar sobre a morte, agora ele está o quê? Pedindo a Deus para que nesse momento afaste dele esse cálice. Ou seja, o que é que ele está dizendo assim? Pai, se for possível, retira essa cruz. Não, é como se dissesse assim, não deixe eu passar por essa cruz. E aqui o nosso Senhor revela que é um dos fatores teológicos, que é como é que a gente chama? Que na verdade não é uma contradição, mas um paradoxo. Jesus Cristo é 100% Deus, ao mesmo tempo que ele é 100% homem. Isso é um paradoxo, não é contradição. É um paradoxo. Coisas que parecem ser antagônicas, que parecem ser divergentes, mas que têm sentido, que faz sentido. E assim foi com o nosso Senhor. Agora, ele, nosso Senhor e Salvador agora, sente o peso da cruz, sente o peso do meu pecado e do seu pecado. O que paira agora, o que pesa agora sobre os ombros de Jesus é o preço dos nossos pecados. E aí ele vai dizer, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E aqui, como é que eu posso dizer? Uma conexão teológica que tem suma importância para os crentes. O Senhor, enquanto homem, a Bíblia diz que ele, enquanto homem, ele pode se compadecer dos seus irmãos, porque ele sentiu na pele aquilo que a humanidade sentiria. O livro de Hebreus vai dizer que agora nós temos um sumo sacerdote que padeceu na cruz, que sofreu o sofrimento que nós deveríamos sofrer, e agora é um homem experimentado, ele pode agora estar diante do trono da graça, diante do Pai, e interceder pelos seus irmãos, porque ele sabe o que eu passo, ele sabe o que você passa, porque o próprio Filho de Deus sofreu na cruz, no meu lugar, no seu lugar. Aqui o Senhor Jesus Cristo está experimentando nele toda a sua humanidade. E agora ele consegue se identificar com seus irmãos. Olha que maravilhoso. Um Deus que desce da sua glória e assume a forma de homem para experimentar na carne, na pele, para experimentar no seu próprio corpo a dor de ser um homem material finito, que, quando se estende muito aos nossos anos, a Bíblia diz que é só canseira e fadiga. Mas nós temos um Deus que sabe o que é sofrer, que se compadece de nós, e isso é maravilhoso. Um Deus que, mesmo diante dessa situação, mesmo diante do escândalo da cruz, ele sim diz que, Pai, se queres cálice. Um cálice, na Bíblia, era símbolo para a ira de Deus. É como se dissesse assim, Pai, esta ira que é direcionada para o Marcelo, esta ira que era para fulminar o Marcelo, Pai,
afasta de mim. Mas o versículo não para por aí. Todavia, não seja como eu quero, mas cumpra em mim, Jesus falando, a tua vontade. Olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. O teor da oração do Senhor Jesus. Se quer, afasta de mim. Mas todavia, não seja como tu queres, não seja como eu quero, mas que se cumpra a tua vontade. Nós temos orado para que Deus faça a vontade dele em nossas vidas. Será se realmente nós queremos que Deus cumpra a vontade dele nas nossas vidas? Esse deveria ser o motivo de oração. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Versículo 43 diz que o nosso Senhor, naquele momento de desespero, naquele momento de angústia e dor, que ele estava ali orando, o versículo 43 vai dizer que os anjos o confortavam. Olha que coisa maravilhosa. No momento de dor, no momento de tristeza, no momento de angústia, o Pai envia um anjo em auxílio, em socorro do seu filho. Uma resposta de oração. O Pai agora responde ao filho, dizendo que ele não está só, que mesmo em meio a esse caminho turbulento, em meio a essas ondas do mar que está bravio, que vem contra ele, que quer fazê-lo desistir, o Senhor agora, o Pai, manda um anjo para confortar o Senhor Jesus Cristo, para que de fato ele possa cumprir a sua missão, ele possa cumprir aquilo para o qual ele foi designado. Nos momentos de lutas, Deus manda o refúgio. Nos momentos de dificuldade, Deus manda o auxílio. Interessante isso, que quando ele diz que pede ao Pai para afastar dele esse momento, mas que se faça a vontade do Pai, não a dele, essa foi a resposta de oração. E às vezes nós oramos pedindo para que Deus faça a vontade dele em nós, ou nós pedimos algo que reflete só o caráter da nossa vontade, e quando esta não é atendida, nós ficamos igual filhos birrentos, zangados, fazendo beicinho para o Pai, porque não fomos atendidos. Aí eu me lembro, já contei aqui nessa igreja, daquele humorista chamado Marcelo Marrom, que disse que queria, não tem como eu não me lembrar dessa passagem, porque foi ele mesmo que falou num podcast, ele dizendo que trabalhava na Record e o sonho dele era ir para a Globo. Trabalhava na Record e o sonho era ir para a Globo. E ele disse que um dia orou e pediu a Deus: Senhor, eu quero trabalhar na Globo. Eu peço que tu abra as portas de emprego, o meu maior desejo é de trabalhar na Globo. Agora, Senhor, mesmo que não seja a tua vontade, mesmo assim eu quero. Eu quero que tu me atenda, nem que não seja a tua vontade, mas eu quero. Isso é um testemunho dele, está na internet. E ele disse que assim aconteceu, com pouco tempo ele foi contratado pela Globo, e ele disse que foram os piores 2 anos da vida dele. Por quê? Porque não estava no centro da vontade de Deus, estava no centro da vontade dele, porque nós mesmos, nem nós mesmos sabemos o que é o melhor para nós. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E às vezes a vontade de Deus não é compreensível para nós. Veja, olha a vontade de Deus para Jesus: morrer na cruz do Calvário, ser crucificado. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava lá crucificado, entre 2 ladrões, disse: eu poderia agora invocar aqui uma legião de anjos que me livrariam disso. Mas não, ele é resoluto, ele vai cumprir a sua missão, porque ele sabe que o melhor de Deus, ou o melhor para ele é fazer a vontade de Deus. Dando continuidade aqui, em meio aos sofrimento, a dor, o Senhor manda o socorro,
E quando Jesus agora retorna da oração, ele está no Monte das Oliveiras, no versículo 45 e 46, vai dizer que o Senhor volta e ele tinha feito um convite lá no começo, um convite para que os discípulos também estivessem ali orando com ele. E o versículo 45 e 46 vai dizer que quando o Senhor retorna, ele se afastou um pouquinho. Na verdade, todos eles estavam lá no Monte das Oliveiras orando. Ele pediu aos discípulos que orassem e o próprio Senhor se afastou para orar um pouco mais reservado. E quando ele retorna, ele encontra os discípulos dormindo. E ele diz para os discípulos: ora, vocês não conseguem combater comigo, vigiar comigo? Por que vocês estão dormindo? Vocês não conseguem agora estar orando num momento de tanta tristeza, num momento de tanta dificuldade, num momento importante da minha vida? Eu convido vocês para orar comigo e vocês agora se encontram dormindo. Alguns estudiosos, eruditos da Bíblia dizem que essa palavra tristeza, que os discípulos estavam dormindo de tristeza, não necessariamente indica uma negligência para com o Senhor, porque poderia ser interpretado assim. Você já pensou, irmão? Não é maravilhoso quando você está enfrentando uma situação difícil, está precisando resposta de Deus, e o irmão chega para você e diz: olha, eu estou orando por você. Eu estou orando por você. É maravilhoso, é reconfortante você ouvir isso. E quando você sabe que quando a gente pede oração e os irmãos não têm orado, a gente não tem orado uns pelos outros, parece que eu não consigo ter a empatia ao ponto de me colocar nem em oração no lugar do irmão, para que suplicar ao Senhor e pedir auxílio, pedir refrigério sobre aquela vida. E o Senhor, quando volta agora, parece isso, dizer isso: olha, vocês não conseguem, eu chamei vocês aqui para orar. Mas também ela pode ser interpretada de outra forma também. Ela pode ser interpretada esse dormindo de tristeza, talvez um momento de estresse, talvez um momento de tensão. O clima naquele momento ali, que o Senhor estava prestes a ser crucificado, prestes a ser preso, ele iria ser traído. Pouquinho, daqui a alguns minutos, ele vai ser traído, ele vai ser entregue para morrer na cruz. E talvez essa tensão já estava no ar, e esses discípulos, talvez submetidos a essa situação, a esse estresse, poderiam se encontrar nessa situação. Ainda bem, pastor, pode segurar que vai, não tem problema. Foi a folha que caiu, tá? Então, veja, alguns estudos dizem que o ser humano, quando ele é submetido a uma situação que possa lhe causar muito estresse, pode acontecer isso, de pessoas caírem em profundo sono. Há estudos nas cadeias dos Estados Unidos, nos corredores da morte, há relatos de presos que foram condenados à morte, que dormiram 12 horas um dia antes da sua execução, porque estão numa situação de tremendo estresse. Mas a verdade é que, trazendo para nós, deixando os discípulos de lado, não vamos falar dos discípulos, vamos falar de nós mesmos. Muitas vezes nós não conseguimos orar porque somos negligentes e estamos cansados. Quem já fez, não precisa responder não, é pergunta retórica. Quem já fez aquela oraçãozinha que se levanta da cama: obrigado, Senhor, por mais um dia, e sai correndo, a preocupação já bateu a cabeça, não tem mais coragem de orar. Ou muitas vezes chega em casa cansado, mesmo precisando orar: Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Mal fala o nome de Jesus, já está com a cabeça no travesseiro. Eu estou me acusando, tá? Eu estou me colocando aqui num lugar desses que às vezes ora de forma muito relaxada, tá? Que não deveria ser assim. Que não deveria ser assim. Meus amados, para não se estender muito, eu vou fazer só agora algumas aplicações do texto que nós lemos, para que fique internalizado na nossa mente e você possa sair daqui com respaldo bíblico, com suporte, com auxílio, para refletir sobre esse tema e ter uma vida dedicada à oração, para que sejamos crentes e igreja que ora.
Mediante o texto bíblico, a gente vai responder a segunda pergunta: para que devemos orar? Em primeiro lugar, para que nós devemos orar? Para que haja fortalecimento. Nós devemos orar para que haja fortalecimento. Orem para que não caiam em tentação. Ora, orem para que vocês permaneçam firmes. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que esse texto está dizendo. Orem para que vocês permaneçam firmes. Orem para que vocês sejam fortalecidos. Porque mediante a oração, nós recebemos do Senhor o refúgio. Nós recebemos do Senhor a fortaleza. Nós recebemos do Senhor o auxílio. Porque Ele mesmo prometeu lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10, eu sou o Senhor, aquele que te tomo pela tua mão e digo, eu te sustento. Esse é o Deus que nós devemos buscar em oração, para que de fato nós possamos estar fortalecidos para transpor os obstáculos da vida. Quais são os meus obstáculos? Quais são os seus obstáculos? Quais são suas dificuldades? O que tem lhe afligido, o que tem apertado o seu coração, o que tem lhe tirado da rota de servir ao Senhor, quais são os problemas que te afastam de Deus? Saiba que Ele é contigo, saiba que Ele é aquele que te toma pela mão e conduz pelas veredas da justiça. Ele é o Deus Todo-Poderoso que não desampara, que faz com aquele que estejam com joelhos trôpegos, possam agora ficar de pé, e seguir o caminho adiante com a cabeça erguida, porque nós sabemos o tamanho do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, um Deus que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, um Deus capaz de realizar através da minha vida, através da sua vida, grandes coisas nesse mundo. Nós precisamos nos colocar diante de Deus como instrumentos para sermos usados com Ele, e a partir desse momento que você se sentir, que eu me senti usado por Deus, com certeza você vai glorificar o nome do Senhor, você vai louvar o Senhor, você vai render graças a Ele e vai se sentir fortalecido, porque a presença dEle na sua vida, não tem como um crente ser cheio do Espírito Santo e não ser um crente fortalecido na fé. Não ser uma pessoa que anda adiante, que olha para frente e sabe que tem um Deus Todo-Poderoso, que é capaz de abrir portas, que é capaz de destruir barreiras, que é capaz de lhe dar a vitória, desde que aquilo que você almeja e deseja esteja em consonância com a vontade de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Ore para que você seja fortalecido. Ore para que você seja revigorado no Espírito Santo de Deus. Ore para que você não abra mão da sua vida de intimidade com Deus. Ore para que você não abandone a fé. Orem para que não caiam em tentação. Não confie na força do seu braço. Não confie na sua própria fortaleza. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Às vezes nós interpretamos esse versículo dizendo, olha, maldito é o homem que confia no outro homem, mas o texto não está dizendo isso. O texto diz, maldito é o homem, que seria melhor traduzido assim, maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço. Não confie em você mesmo, não confie nas suas qualidades, não confie nas suas virtudes, confie em Deus, porque Ele é capaz de fortalecer. Ore para que haja fortalecimento. Em segundo lugar, para que eu devo orar? Ore para que se cumpra a vontade de Deus na sua vida. Eu devo orar, Marcelo, para que se cumpra a vontade de Deus na minha vida. Eu não preciso orar para que Deus cumpra a minha vontade, mas eu preciso orar para que Deus cumpra a vontade dEle. Porque a vontade dEle, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 2, versículo 3, diz que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Então, para que melhor do que isso? Eu não preciso orar para que Deus faça a minha vontade. Eu não preciso usar Deus como um gênio da lâmpada que eu faço meus pedidos somente para satisfazer os meus desejos, somente para a realização pessoal. Mas eu devo orar para que de fato se cumpra a vontade dEle na minha vida. Foi assim que Jesus orou. O que é um cristão? O que é um cristão? Esse nome que alguns dizem que era pejorativo.
eram os cristãozinhos. O nome pejorativo que as pessoas colocaram de cristão era para dizer assim, olha os cristãozinhos, ou seja, os imitadores de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Então não pode ser diferente, eu só posso orar igual a Jesus. Eu só posso desejar para a minha vida aquilo que Jesus Cristo desejou. Eu não posso desejar nada diferente para a minha vida que esteja em desalinho, esteja em desacordo com a vontade de Deus. Ore para que se cumpra a vontade de Deus nas nossas vidas. E o melhor lugar para estar é dentro, no centro da vontade de Deus. Em terceiro lugar, para que devemos orar? Para que sejamos confortados. Na oração há conforto. Na oração há refrigério. Na oração há a presença de Deus na vida. Na oração, nós somos cheios ali do Espírito Santo de Deus. Nós devemos orar para sermos confortados. Foi isso que aconteceu com o nosso Senhor. Você acha que Deus não pode confortar o seu coração? Você acha que Deus não pode designar anjos para te proteger, para te consolar, para te confortar? Nós já recebemos o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que nos enche de uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que excede todo entendimento. Ore, 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 para que sejamos confortados, consolados. E a palavra conforto aqui, no original, é consolo. Ore para que você seja consolado, ore para que suas feridas sejam cicatrizadas. Quantas pessoas, talvez aqui no nosso meio, está arrebentada por dentro, está com o coração dilacerado, está passando situações difíceis na vida, mas ore para receber conforto de Deus. Pastor chamado Oscar, não lembro aqui o sobrenome dele, o nome é alemão, missionário na África, ele é um alemão, mas estava fazendo missões na África, e um dia ele tinha um orfanato, e um dia chegou uma jovem com uma criança menor e com um filho na barriga, prestes a dar à luz. E ele socorreu essa criança, só porque na hora do parto, a mãe veio a óbito, a mãe não resistiu e faleceu. E agora, aquela criancinha recém-nascida, frágil, que não resistiria muito tempo se não fosse cuidada. O local que eles estavam na África diz que sofria, naquele momento, uma rajada de ventos frios, e era um momento de muito frio, e era muito provável que aquela criança morresse de frio. E no orfanato, tinha outras crianças ali juntamente com ele. E ele disse assim, olhou para aquela criança e disse, olha, para que essa criança sobreviva, é necessário nós, pelo menos aqui, já que não tem o calor da mãe, ele lidava com a maioria só crianças, para aquecê-la, precisaríamos de bolsa de água, bolsa térmica. Mas ele olhou, onde é que eu vou arranjar bolsa de local muito inóspito, muito distante, longe de qualquer local onde pudesse adquirir essas bolsas. E tinha uma criança de 10 anos que fazia parte daqueles órfãos, chamada Ana, eu vou batizá-la aqui o nome de Ana, porque no momento não vê o nome da criança, mas diz que aquela criança olhou para o pastor e disse, pastor, vamos orar e pedir a Deus para mandar uma bolsa de água para a criancinha. E ele olhou assim para ela, meio incrédulo, e ele disse que com ele mesmo, mas aonde é que vai aparecer uma bolsa aqui de água? Passaram-se no dia seguinte, ele recebe uma encomenda pelos correios. E eles abrem ali muito entusiasmado aquelas caixas, ele abre ali muito entusiasmado e começa a tirar. E começa a tirar ali roupas, agasalhos, muita coisa. E dentro daquela bolsa, dentro daquela caixa havia uma bolsa de água. E quando a criança viu e ele ficou ali abismado, uma pessoa
5 meses antes havia enviado essa bolsa. 5 meses antes havia enviado essa bolsa de água para eles, porque sabia que ali havia necessidades. E que eu esqueci de um detalhe, e quando a criança orou para Deus, pedindo a bolsa de água, ela disse assim: pastor, que o filhinho de 2 anos estava chorando muito pela morte da mãe. E ela olhou para o pastor e disse: pastor, vamos orar também para que o nenenzinho ganhe brinquedos, para que ele pare de chorar. E ela disse que quando ele tirou aquela bolsa de água, a Ana disse assim: se Deus mandou a bolsa, mandou o brinquedo também. E ele disse que continuou e tirou, e de fato havia um brinquedo. E ela olhou para o pastor e disse: pastor, vamos entregar para ele e dizer que Jesus Cristo é bom e se preocupa com a gente? Meus amados irmãos, eu creio piamente no que Deus pode fazer, como nós cantamos aqui. Eu creio piamente no sobrenatural de Deus. Eu creio piamente que Deus pode sim enviar socorro e auxílio. Eu creio piamente que Deus se manifesta a sua presença através das outras pessoas. Coloca pessoas nos nossos caminhos para que as nossas orações sejam respondidas. Então eu vou finalizar dizendo: você sabe qual deveria ser os alvos das nossas orações? Qual seria o principal motivo que nos levasse a estar de joelho diante do Senhor? Nós devemos orar para que haja, como eu falei, só recapitulando para ficar bem fixo, para que haja fortalecimento. Segundo, para que se cumpra a vontade de Deus. Terceiro, para que sejamos confortados, consolados. Não estava o ponto da minha pregação, mas em quarto lugar, para fechar, para que nós devemos orar? Para que nós estejamos na presença de Deus. Essa deve ser a principal oração. A principal oração, meu irmão, não é você pedir a Deus por cura, não é você pedir a Deus por emprego. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, eu não estou aqui menosprezando esses pedidos, mas o principal pedido, toda vida que você orasse, toda vida que você resolvesse clamar ao Senhor, a primeira coisa que nós devemos pedir é a presença dEle na nossa vida. Nós devemos clamar, meu irmão, por Deus. Nós devemos suspirar, ansiar pela presença de Deus na nossa vida. Essa deveria ser a nossa oração. Senhor, me dá mais do Teu Espírito. Senhor, me dá mais do Teu Espírito. Senhor, esteja presente em mim. Senhor, se faz presente em mim. E todas as outras coisas, todos os seus anseios, todas as suas necessidades, você ia se sentir confortado. Você ia se sentir realizando a vontade de Deus, porque você está na presença de Deus. Eu ouso a dizer que a oração em Cristo Jesus nos coloca, enquanto crente, diante da sala do trono. A oração abre os portões do trono de Deus. Imagine aí, você num castelo, o Senhor sentado lá no seu trono, e você, um pedinte, batendo a porta, orando, e quando ela se abre, quando essa porta se abre, você está diante do trono do Rei. A oração tem esse poder, a oração é capaz de nos colocar, a oração feita em Cristo Jesus, a oração nos coloca diante da face de Deus. A oração nos coloca diante de Deus. Então, meus irmãos, se essa oração nos transporta diante do trono da graça, se ela nos coloca diante do Pai, se ela nos coloca em comunhão com Deus, se ela nos faz sentir a presença de Deus, eu poderia encerrar, e eu vou encerrar agora dizendo que você não tem um outro motivo a mais para orar que seja mais importante, a não ser do que pedir de dia e noite pela presença de Deus. Clame pela presença de Deus, meu irmão, na sua vida. Rasgue o seu coração diante do Senhor. Peça para que Ele te transforme a tal ponto de você ser tão cheio do Espírito Santo, ao ponto de transbordar de tanta presença do Senhor. Clame pela presença do Senhor. Ela te coloca diante do altar
diante de Deus. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Se a oração tem poder para isso, caia de joelhos diante do Senhor e seja satisfeito na glória dele. Exalte pelo que ele é o Deus criador do céu e da terra, ele é o Deus todo-poderoso. Louve em oração, louve ao Senhor, contemple a beleza da sua santidade. Meu Deus, que assombro, que assombro. Eu sou servo de um Deus e eu ainda posso chamá-lo de Pai, esse Deus que a nossa cabeça não é capaz de compreender em sua totalidade. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que escuta a nossa oração. Que Deus nos abençoe, que as nossas vidas sejam transformadas por estar em comunhão com Deus. Falar em oração. Terça-feira nós estaremos aqui em oração, orando uns pelos outros, buscando a presença de Deus. Terça-feira nós teremos aqui uma vigília, estaremos aqui na igreja orando, para que nós possamos estar na presença de Deus e sentir o mover do seu Santo Espírito. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe e nos transforme, homem e mulheres de oração. Obrigado. Muito bem, irmãos. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Deus usou nosso irmão dentro do contexto que a igreja está vivendo para esse culto de vigília, porque há muito tempo que a gente vem trabalhando muito essa questão da oração, da valorização da oração na vida da igreja, na vida do crente. Amém. Muito bem. Então temos aí uma programação muito boa, vai ser um momento alegre, feliz, a gente vai ter muito cuidado, porque vai ser de madrugada com os vizinhos, a gente vai cantar sempre a capela, né? Quase a capela. Né? Quase, né? Se acordar os vizinhos, a gente vê que esses crentes agora estão de madrugada, não deixam de dormir. Pois bem, então a gente tem que ter muita paciência, muita calma com os nossos vizinhos, que eles são muito bons, e a gente tem vários vizinhos aqui que simpatizam com a igreja, às vezes frequentam a igreja aqui, não é? E o nosso abraço final, desejando que a semana que hoje se inicia seja uma semana de bênção na sua vida, não é? Quero agradecer o casal ilustre que está ali, o Júlio e a sua esposa, agradecer ao Sérgio e a sua esposa por esse momento de alegria aqui na igreja, certo? E agora nós vamos concluir, porque é hora de ir para casa, né? Quero não ver ninguém dormindo de tristeza nem de cansaço. Não é não, pastor? Não é não, irmão? Vamos ficar em pé agora e louvar ao Senhor, a última música com alegria no coração, dando graças a Deus por esse ajuntamento espiritual que nós tivemos aqui. O nosso abraço, que Deus console e abençoe a todos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Eu vou além, ainda que figueira não floresça. Ele sabe tudo que nós precisamos. Com 16